Olá, eu sou a Suzana da Crosul e a nossa videoaula de hoje vai ser esse lindo Bob Esponja. Para essa videoaula nós vamos precisar de agulha de tapeceiro, marcador de pontos, se você não tiver pode utilizar linha, tesoura para arremates. Eu vou estar utilizando a agulha 1.5, mas vocês podem estar usando a linha e o fio que vocês quiserem. Então, para a base do Bob Esponja, o corpinho dele, eu vou estar usando amarelo. Eu estou utilizando restinhos de linha, então eu não sei falar para vocês a cor certinha, a numeração certinha da cor. Mas, amarelo, vamos precisar de preto para fazer o pezinho e os detalhes dos olhos. Eu usei também esse azul bebê para fazer tanto o detalhezinho do olho do Bob Esponja, como também o detalhezinho da meia dele. E vamos precisar de vermelho, qualquer restinho de vermelho que você tiver aí pra gente fazer a gravatinha do Bob Esponja. Linha na cor branca e esse marrom aqui. Esse marrom aqui eu sei que ele é a cor café, tá? Eu estou utilizando várias linhas que se mesclam em até de 195, 200 e pouco. Eu tô fazendo a mistura de Bella, Anne, vocês podem usar a linha Amigurumi, Cleia com fio duplo, a linha que vocês quiserem, tá? Eu utilizei aqui mistura de Anne, aqui tem Bella Fashion, tem Charme, então eu fiz uma mistura aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha. Esqueci de falar, nós vamos precisar também de cola silicone, cola fria, tá? Qualquer cola que vocês tiverem aí, pra gente colar algumas coisinhas aqui que não dá pra costurar. O meu Bob Esponja ficou com 13 centímetros, tá? De comprimento. Mais ou menos 13 centímetros, tá? Aí vai depender da linha de vocês, do tex, da agulha. E essa é a nossa aula de hoje. Bora lá começar? Vamos iniciar com a linha marrom. Eu vou fazer 20 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pessoal, se vocês escutarem algum barulho, é porque estou em época de São João e o pessoal tá soltando bastante fogos. Então, eu vou pular aqui essa primeira correntinha, fiz aqui as 20, vou pular aqui essa primeira, vou vir aqui na segunda, vou fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer ponto baixo por toda a nossa carreira, vai dar um total de 19 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, e eu vou fazer até chegar ao final aqui. Fiz aqui meus 19 pontos baixos, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, vou vir aqui e vou fazer novamente 19 pontos baixos. Então, aqui já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Essa carreira e a próxima vai ser de 19 pontos baixos. Então, termine essa e faça a próxima, que eu volto aqui com vocês, que nós vamos fazer a troca de cor, para cor branca. Cheguei aqui no último pontinho baixo. Eu não finalizei ele, porque nós vamos fazer a troca de cor. Então, eu vou pegar aqui o branco, vou encaixar ele aqui atrás e vou finalizar com a linha branca. Agora, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e a gente vai continuar fazendo 19 pontos baixos. Então, essa carreira vai ser toda ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Esse fio marrom aqui, a gente já pode cortar ele. Depois, nós vamos amarrar essas duas pontinhas aqui e esconder elas.
Finalizei aqui a minha primeira carreirinha com o branco, com 19 pontos baixos. A segunda e a terceira vão ser também de 19 pontos baixos. Então, faça aí mais duas, pra gente ter aqui um total de 3 carreirinhas com o branco. Eu vou fazer as minhas duas e já volto com vocês. 19 pontos baixos, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Cheguei aqui no último ponto da nossa carreira. Então, eu vou puxar a laçadinha aqui, mas eu não vou fechar, porque nós vamos fazer a troca de cor. Vou vir aqui com a minha linha amarela e vou fechar esse ponto. Agora, eu faço uma correntinha. Então, aqui, essa carreira, nós vamos trabalhar pegando apenas na laçadinha de trás. Nós não vamos trabalhar pegando as duas alcinhas, tá? Só na laçadinha de trás. Então, aqui, no primeiro, eu vou fazer um ponto baixo e nesse mesmo ponto eu vou trabalhar um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 17 pontos baixos. Então, 1, sempre pegando a laçadinha de trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Fizemos aqui a nossa sequência de 17 pontos baixos. Aqui no último, nós vamos trabalhar um aumento também. Então, 1 e... 2. Nessa carreira, nós ficamos com 21 pontos altos, tá? Então, a gente transformou 19 em 21, fazendo um aumento no primeiro ponto e um aumento no último. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras com 21 pontos, ou seja, sem aumentar e sem diminuir, simplesmente ponto em cima de ponto. Então, façam aí 3 carreiras de pontos baixos e eu já volto pra gente começar a próxima carreira. Fiz aqui minhas 3 carreiras com 21 pontos cada uma. Agora, nós vamos iniciar a próxima. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e aqui nesse primeiro ponto a gente vai trabalhar um aumento. Então, 1, 2 pontos no mesmo lugar. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de 19 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aqui nesse último ponto, nós vamos trabalhar um aumento. 1, 2. Nós fizemos agora um total de 23 pontos, tá? Aumentando aqui no primeiro e aumentando aqui no último. Essa foi a nossa carreira de número 12. Na carreira de número 13 até a carreira de 25, ou seja, 13 carreiras, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar 23 pontos altos por toda a carreira, por 13 vezes. Então, nós vamos crescer aqui, tá? Eu vou fazer a primeira aqui com vocês. Então, vou voltar aqui e vou trabalhar ponto em cima de ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Trabalhei aqui minha primeira carreira, vou fazer mais 12 para somar 13 aqui, tá? Então, façam aí as 13 carreiras de vocês sem aumentar e sem diminuir, com 23 pontos altos, com 23 pontos baixos cada uma, e eu já volto. Já fiz aqui as minhas 13 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui agora eu vou cortar essa linha. Fazer um pontinho aqui só para arrematar ela. Nós vamos precisar de duas partes igual essas. Então, eu já tenho aqui a minha. Façam aí de vocês, duas partes iguaizinhas, tá? Agora, nós vamos trabalhar a parte da lateral. Eu já tenho uma aqui pronta, porque vão ser duas partezinhas. Uma e vou fazer a outra aqui com vocês. Nós vamos iniciar a parte da lateral com a linha marrom. Então, com a linha marrom, eu vou fazer 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou pular essa primeira aqui, venho na segunda e vou trabalhar pontos baixos. Nós vamos fazer aqui uma sequência de 7 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, opa, e 7. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, vou trabalhar a próxima carreira também 7 pontos baixos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A próxima carreira também vai ser de 7 pontos baixos. Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e começo a trabalhar meus 7 pontos baixos aqui. Finalizei aqui a minha terceira e última carreira com o marrom. E aqui o último ponto eu não fechei ele porque nós vamos fazer a troca de cor. Então, ó, aqui eu vou pegar o branco, vou fechar esse último ponto, uma correntinha, viro o meu trabalho e nós vamos fazer a sequência aqui de 7 pontos baixos com o branco. Então, aqui também vão ser 3 carreiras com o branco, tá? De 7 pontos baixos cada carreira. Então, aqui, ó, a gente tá fazendo, já fiz 5, 6 e 7. Uma correntinha, vou trabalhar aqui a minha segunda carreira e a minha terceira e já volto com vocês, pra gente trabalhar com o amarelo. Fiz aqui a minha terceira carreira de 7 pontos baixos. E agora, esse último ponto aqui eu não fechei. Então, nós vamos fazer a troca de cor pro amarelo. Então, aqui agora, faço uma correntinha e nós vamos trabalhar novamente pegando só a alcinha de trás. Então, aqui eu faço meu primeiro ponto, 2, 3, pegando só a laçadinha de trás, 4, 5, 6 e 7. Essa foi a nossa carreira de número 8. Então, da carreira 9 à carreira 25, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, tá? Então, aqui, ó, vou continuar trabalhando aqui. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Todas as carreiras assim, ponto em cima de ponto, tá? 7 pontos baixos em cada carreira. Finalizei aqui as minhas carreiras, tá? O total aqui a gente tem 25 carreiras. Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar esse fio aqui. Então, a gente precisa ter duas partes iguais a essa, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a partezinha de cima do nosso Bob Esponja. Então, aqui vai ser com a linha amarela também, tá? Vamos fazer aqui 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou pular essa primeira correntinha aqui e vou vir na segunda. O foco da luz está melhor aqui. E vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. Então, aqui já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tem uma a mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz uma correntinha a mais. Então, eu vou diminuir essa última correntinha aqui, tá? Que a gente precisa ter apenas 7 pontos baixos. Então, eu vou diminuir essa última aqui, pronto. Então, aqui eu fiz meus 7 pontos baixos. A nossa carreira de correntinha conta como uma carreira. E essa de ponto baixo é a segunda. Então, agora, a partir da terceira carreira, até a 23, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Então, aqui, ó, eu vou iniciar com vocês. Vou fazer uma correntinha, vou virar aqui, vou trabalhar novamente 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu fiz a minha terceira carreira. Nós vamos fazer mais 21 carreiras. Façam aí de vocês que eu vou fazer a minha. Pessoal, eu me embananei aqui com a quantidade de carreiras que precisava, tá? Mas aqui nós temos que ter um total de 23 carreiras, tá? É isso que a gente precisa, um total de 23 carreiras. Esse aqui é a parte de cima. Aqui na parte lateral, a gente precisa ter um total de 25 carreiras. Tá certo? Então, vocês façam aí conta. Quando tiver 23 carreiras, está certo. Vai ser sempre 7 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar. Eu vou cortar minha linha aqui, tá? Que essa partezinha já está pronta. Agora, nós vamos trabalhar a parte de baixo. Então, aqui, com a parte de baixo, vai ser também... A gente vai iniciar aqui com 8 correntinhas. Então, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente pula aqui a primeira, vem aqui na próxima. Nós vamos fazer novamente a sequência de 7 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa foi a nossa carreira de número 2, tá? Por que a carreira de número 2? Porque o que acontece? Aqui, carreira de número 2, porque a gente tá contando a primeira carreira de correntinha, tá? Então, agora nós vamos fazer a nossa terceira carreira. Da nossa terceira carreira, que é a que a gente vai começar agora, até a carreira de número 17, tá? Então, é só a gente ir contando. 1, 2, 3... Aqui a gente já fez 1, 2, vamos fazer a terceira, aí 4, 5, 6, até completar 17 carreiras, tá certo?
Façam aí as carreiras de vocês, que eu vou fazer a minha e já volto pra gente fazer a união de todas essas peças. Já fiz aqui as minhas carreiras, agora eu vou cortar aqui meu fio. Fazer uma correntinha aqui para arrematar esse fio. Agora nós vamos trabalhar a união das nossas peças. Então, aqui eu tenho as duas partezinhas da frente, tenho aqui as duas laterais, a parte de cima e a parte de baixo. Então, nós vamos começar a unir aqui com a linha amarela. Nós vamos pegar aqui, ó, uma partezinha da frente, tá? E uma lateral. Como que nós vamos fazer isso? Lembra aquela partezinha que a gente fez o relevo? Ela tem que ficar aqui pro lado de fora, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, encaixar essa peçazinha aqui. Nós vamos pegar aqui no primeiro ponto amarelo que a gente fez aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui desse lado e vou pegar aqui desse outro. No primeiro ponto amarelo. Vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui uma sequência de 17 pontos baixos. Então, aqui, ó, já fiz 1, 2. Pegando lá do outro lado também, viu, gente? Deixa eu jogar esse fio aqui pra dentro. Três. Então, aqui, ó, pegando os dois lados, a gente vai seguir fazendo pontos baixos. 4. 5. 6. 7. Opa, escapou. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 e 17. Lembra sempre, gente, de pegar o último, pegar lá do lado de trás também, tá? Tem que pegar as duas peças aqui, ó, tá? Esses fiozinhos aqui, a gente vai jogando eles pra dentro, que a gente vai arrematar depois, tá? Então, vai colocando ele aqui pra dentro, ó. Aqui agora, nesse pontinho aqui de cima, nós vamos trabalhar dentro dele aqui, ó, 3 pontos. Então, aqui eu faço 1, faço 2, e agora o terceiro vai ser unindo com essa peçazinha aqui de cima, tá? Então, aqui, ó, vou enfiar aqui no buraquinho, vou passar aqui dentro do primeiro ponto aqui, ó, que a gente fez. E agora, eu vou puxar a minha linha.
Então, aqui a gente já prendeu a nossa peça. Agora, nós vamos fazer a união desse lado de cá, tá? Aqui nós vamos fazer agora uma sequência de 21 pontos baixos, tá? Então, unindo essas peças aqui, tá? 21 pontos baixos. Então, sempre pegando as duas peças. 2. E a gente vai costurando aqui, tá? Opa, escapou. Tenta deixar esses pontos baixos o mais bonitinho possível, tá? Pra ficar uma costura bem bonitinha. E aqui eu vou, ó, pegando um pontinho daqui da nossa peça da frente e um pouquinho da outra peça. Já tô chegando aqui no final. E aqui, ó, nesse último ponto, dentro dele a gente vai colocar 3 também, tá? 2, aqui os primeiros vão ser com a partezinha lá de trás. Então, aqui, ó, a gente fez os 2 primeiros com essa partezinha aqui de trás. O próximo, a gente vai fazer com a da lateral. Então, ó, lembra que a gente fez aquela partezinha aqui do relevo? Ela tem que ficar aqui, ó, pro lado de fora, tá? Então, aqui eu vou vir aqui nesse pontinho aqui, ó, vou aqui. Vim aqui na nossa peça. Vou iniciar o nosso ponto. Então, enfiei a agulha aqui. Vou pegar a pecinha da lateral e vou colocar aqui também, ó. Vou passar aqui no primeiro ponto. Passei aqui no primeiro ponto e agora eu vou puxar a minha linha pra gente finalizar aqui. Opa, escapou. Vou puxar a minha linha aqui pra gente finalizar o nosso ponto, certo? Já uni ela aqui. Agora, a gente vai descer prendendo essa lateralzinha aqui, tá? Eita, peraí, que eu acho que eu coloquei... Ah, eu coloquei do lado errado. Vou desmanchar aqui, tá? Porque não ficou pro lado de fora aqui esse relevozinho que a gente fez, ele tem que ficar do lado de fora. E eu não peguei do lado de fora. Então, desmanchei aqui meu ponto, vou fazer novamente. Então, coloquei a agulha aqui, vou colocar aqui, ó, no ponto da outra peça. E vou puxar essa linha aqui e finalizo meu ponto baixo. Eita bagaceira. Ó, vou iniciar meu ponto aqui. Já passei minha agulha. Vou vir aqui na peça, nesse último pontinho aqui, ó. E aí, eu vou buscar o fio lá atrás e fechar aqui meu último ponto, certo? Então, essa parte aqui de cima já está costurada. Vamos voltar aqui e costurar a nossa lateral. Então, aqui na lateral, a gente vai descer novamente 17 pontinhos, tá? Costurando aqui, ó. Então, bora lá. Sempre lembrando de pegar as duas peças, tá? A da frente e a de trás. Então, 2. E aqui a gente vai descendo costurando. 3.
até completar 17, tá? Cheguei aqui no último pontinho aqui, ó, que a gente vai trabalhar. E aqui, esse último ponto, deixa eu ver se eu tô pegando certinho do lado de lá. Esse último ponto a gente não vai fechar, tá? Porque a gente vai fazer a nossa troca de cor. Então, aqui, ó, eu já vou cortar aqui esse fio. E eu vou pegar a nossa linha branca. Então, aqui, com a linha branca, eu vou finalizar esse ponto. E vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. Unindo, tá? Já vou jogar todos esses fios aqui pra dentro, pra eles ficarem presos aqui dentro, tá? Depois a gente vai arrematar todos eles. Então, aqui eu faço meu primeiro ponto baixo. Meu segundo ponto baixo. E aqui o terceiro também a gente não vai fechar, tá certo? Vamos fazer aqui a nossa mudança de cor. Então, eu corto aqui a minha linha. E venho com a linha marrom. Então, aqui, com a linha marrom, eu fecho esse ponto aqui. Já jogo o fio aqui pra dentro também. Agora, aqui, nesse primeiro, a gente vai fazer um ponto baixo. No segundo, a gente vai fazer um ponto baixo também. Nesse aqui da esquina, esse últimozinho aqui, a gente vai trabalhar aqueles 3 pontos baixos, tá? Mais 2, eu vou trabalhar aqui, ó, pegando a outra peça. Então, 1, 2, e agora nós vamos pegar essa peçazinha aqui, tá? Que é a de baixo. Então, vou enfiar a agulha aqui pra eu poder fazer o meu terceiro ponto. No mesmo espacinho. E agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho de cá. Enfiei a minha agulha. E agora eu vou laçar o fio aqui pra eu poder terminar esse ponto. Pronto. Já prendi essa partezinha aqui. Agora, nós vamos trabalhar 17 pontos baixos até a gente chegar aqui nessa esquinazinha de cá, tá? Então, aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui os 17 pontos de união, tá? Até a gente chegar lá na outra voltinha. Então, pegando aqui, pegando na pecinha de lá de trás, a gente segue fazendo nossos pontos baixos. Sempre lembrando de pegar as duas peças, viu? Conferir se tá pegando as duas.
Cheguei aqui no último pontinho aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer os meus primeiros 2 pontos baixos. Lembra que esse do cantinho aqui a gente sempre trabalha 3, né? Então, fiz aqui 2, pegando essa peçazinha aqui de baixo. E agora, aqui, ó. Deixa eu jogar essas linhas todas pra dentro, tá? Um fio, tanto de fio. Joguei os fios todos aqui. Então, aqui, ó. O terceiro, a gente vai enfiar a agulha aqui, tá certo? Vou vir aqui e vou finalizar o meu ponto. Então, peguei a última peça, finalizei meu ponto. A gente vai dobrar aqui. Então, eu já fiz um ponto, a gente vai trabalhar mais 2 aqui, no marrom, tá? Então, 1 e 2 aqui no marrom. Só que esse último a gente não vai finalizar, tá? A gente vai cortar aqui a nossa linha e vamos trabalhar com o branco. Então, ó, vou voltar aqui com o branco. Vou finalizar esse ponto, vou puxar aqui minha linha marrom, vou trazer essas linhas tudo aqui pra dentro. Então, peraí. Tá vendo essas linhas que estão aqui? Nós vamos jogar elas todas aqui pra dentro. Então, vou jogar marrom. Já já a gente vai amarrar elas pra elas não soltarem, tá? Então, joguei a marrom e joguei a branca aqui pra dentro. Então, fechei aqui agora. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos com o branco. Então, faço o primeiro. Venho aqui, faço o meu segundo. E o terceiro, a gente vai fazer aqui, ó, bem na emendinha onde a gente começou o ponto. Então, fiz o meu terceiro ponto. E agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho baixo que a gente fez aqui. Então, aqui eu finalizo. E agora, eu vou cortar a minha linha. E eu vou passar essa linha aqui pra dentro também. Então, vou vir aqui, ó, no buraquinho aqui onde a gente finalizou ela. Vou puxar ela aqui pra dentro. Agora, nós vamos amarrar esse monte de fio que ficou aqui pra essas linhas não se soltarem, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou vir aqui, ó, pegar de 2 em 2, fazer 2 nozinhos. Não vou apertar demais pra não deformar lá do outro lado, tá? Então, ó, 2 nozinhos, porque não solta mais, tá certo? E aqui a gente vai amarrando, ó, e prendendo todos os nossos fios, pra eles não se soltarem depois. Se você quiser cortar esses fios aqui e deixarem eles bem baixinho, pode cortar, senão não tem necessidade. Que vai ficar aqui dentro, a gente vai fazer o enchimento, tudo vai ficar do lado de dentro. Eles não vão aparecer. Aí é a escolha de vocês. Bora lá agora prender a partezinha de trás. Ó, a nossa frente já tá assim. Já tá quase um quadradinho aqui, né? Já tá tomando forma. Pra gente prender essa partezinha aqui, a gente vai fazer exatamente igual a costura que a gente acabou de fazer, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente fez de amarelo, vamos subir aqui, vamos prender aqui, e aí nós vamos encaixar aqui os 3, e aí a gente vai continuar fazendo aqui, ó. Tá certo? Vou fazer com vocês.